Meiose. Diferente da mitose, em que uma célula diploide, por exemplo, se divide formando duas células também diploides, divisão equacional. A meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide produz 4 células haploides, sendo, por este motivo, uma divisão reducional. Um fato que reforça o caráter reducional da meiose é que, embora compreenda duas etapas sucessivas de divisão celular, os cromossomos só se duplicam uma vez durante a interfase, período que acontece tanto a mitose como a meiose. No início da interfase, os filamentos de cromatina não estão duplicados. Posteriormente, ainda nesta fase, ocorre a duplicação, ficando cada cromossomo com duas cromatídeas. As várias fases da meiose. A redução do número cromossômico da célula é um importante fator para a conservação do lote cromossômico das espécies, pois, como a meiose, formam-se gametas com a metade do lote cromossômico. Quando da fecundação, ou seja, do encontro de dois gametas, o número de cromossomos da espécie se estabelece. Podemos estudar a meiose em duas etapas separadas por um curto intervalo, chamado intersíntese. Em cada etapa encontraremos as fases estudadas da mitose, ou seja, profase, metáfase, anáfase e telófase. A meiose 1. Primeira divisão meiótica. Profase é a etapa mais marcante da meiose. Nela ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e pode acontecer um fenômeno conhecido como crossing over. Como a profase 1 é longa, há uma sequência de eventos que, para efeito de estudo, pode ser dividida nas seguintes etapas. Inicia-se a espiral cromossômica, é a fase do leptoteno, em que os filamentos cromossômicos são finos, pouco visíveis e já constituídos, cada um por duas cromatídeas. Começa a atração e o pareamento dos cromossomos homólogos. É um pareamento ponto por ponto, conhecido como sinapse. Esta fase é o zigoteno. A espiralação progrediu. Agora são bem visíveis as duas cromatídeas de cada homólogo pareado. Como existem então 4 cromatídeas, o conjunto forma uma tetrade ou par bivalente. Esta é a fase do paqueteiro. Ocorrem quebras casuais nas cromatídeas e uma troca de pedaços entre as cromatídeas homólogas, fenômeno conhecido como crossover. Em seguida, os homólogos se afastam e evidenciam-se entre eles algumas regiões que estão ainda em contato. Essas regiões são conhecidas como quiasma. Os quiasmas representam as regiões em que houve as trocas de pedaços. Essa fase da profase 1 é o diploteno. Os pares de cromatídeas afastam-se um pouco mais e os quiasmas parecem escorregar para as extremidades. A espiralação dos cromossomos aumenta. A última fase da profase, conhecida como diassínese. Enquanto acontecem esses eventos, os centríolos que vieram duplicado da interfase migram para os polos opostos e organizam o fuso de divisão. Os nucleolos desaparecem, a carioteca se desfaz após o término da profase 1, prenunciando a ocorrência da anáfase 1. Metáfase 1. Os cromossomos homólogos pareados se dispõem na região mediana da célula. Cada cromossomo está preso a fibras de um só polo. Anáfase 1. O encurtamento das fibras do uso separa os cromossomos homólogos que são conduzidos para os polos opostos da célula. Não há separação de cromatídeas irmãs.
Quando os cromossomos atingem os polos, ocorre sua desespiralação, embora não obrigatória, mesmo porque a segunda etapa da meiose vem a seguir. Às vezes, nem mesmo a carioteca se reconstitui. Telófase 1. No final desta fase ocorre a citossínese, separando as duas células filhas haploides. Segue-se um curto intervalo a intersínese, que precede a profase 2. Meiose 2. Segunda divisão meiótica. Profase 2. Cada uma das duas células filhas tem apenas um lote de cromossomo duplicados. Nesta fase, os centríolos duplicam novamente e as células em que houve formação da carioteca esta começa a se desintegrar. Metáfase 2. Como na mitose, os cromossomos perdem-se pelo centrômero, as fibras do fuso que partem em ambos os polos. Anáfase 2. Ocorre duplicação dos centrômeros, só agora as cromatídeos irmãs separam-se, lembrando a mitose. Telófase 2.